acredito. Pronto. Boa noite, gente do Mente e Consciência. Sejam bem-vindos a essa noite especial, onde nós vamos fazer algo diferente. O nosso Jefferson propôs a gente fazer uma interativa. Nós vamos colocar as primeiras perguntas e vocês vão poder trocar com ele, com um conhecimento terapêutico, psicanalítico, sobre o tema, para a gente fazer uma dinâmica diferente. Já diz Einstein que é neurose a gente querer fazer as mesmas coisas e ter os mesmos resultados. Então, com vocês, nosso querido Jefferson, que já é parceiro e amigo do canal Mente e Consciência. Você quer que eu faça uma prece para a gente começar? Como é que você quer que a gente faça? Ô, meu amigo, por favor, vamos começar com Tá uma bom. prece aí. Querido Deus, nesses momentos graves que a humanidade vive, onde todos nós somos convidados à vigilância, para fazer saneamento mental das ideias intrusivas dos maus espíritos, que interferem nos comportamentos humanos devido às nossas culpas, devido ao nosso orgulho de não perceber os nossos erros e esconder da nossa própria consciência. Ajuda-nos na terapia espírita, encontrar resposta na psicologia, para que possamos nos libertar de nós mesmos. Os maiores inimigos da nossa própria felicidade somos nós. Por isso, nesta reunião desta noite, queremos pedir a tua boa assistência. Inspira o nosso palestrante para que nesse debate possamos buscar as respostas que tanto necessitamos para nortear e ajudar quem amamos e a nós e nos outros identificar quando estamos adoecidos por obsessão ou por doenças psíquicas. Muito obrigado, meu Deus. Que assim seja. Samuel, é um prazer, né? Tá aí novamente, a gente tá sempre aí, eu já sou figurinha carimbada de vocês aí, né? E, Isso. meu amigo, essa Vamos ao temática é de primeiro suma tema. importância, né? E a gente propôs ela, até falando aqui, né, Samuel? Até estava conversando com Isso. você aqui nos bastidores, porque é sempre uma temática atual em todos os tempos, né? E essa dinâmica nossa aqui para a gente começar a tornar esse assunto que é um pouco complexo e amplo, né? Aí afunilando ele um pouco mais nisso. Então, a gente já tem uma pergunta aí, né, Samuel? É para a gente começar. E vocês podem perguntar também, tá? Dentro da temática. Como identificar um quadro de adoecimento mental? Com você. Ó, meu querido, eu vou deixar para falar de... Porque, assim, os mais explícitos, né, são os sintomas. O sintoma é o quadro mais explícito de um adoecimento mental. Então, eu não vou nem aprofundar, né? Então, a pessoa tem uma ansiedade, por exemplo, querido Samuel, ela vai começar a sentir sintomas físicos, sintomas também psíquicos, fisiológicos, ela vai começar a sentir toda uma sintomatologia, coração acelerado, sudorese, dor na barriga, por conta da ligação do nervo vago do cérebro para com o estômago, vai começar a sentir uma série de coisas. Depressão, vai começar a sentir uma série também, assim como a ansiedade, de sentimentos e também de sintomas físicos. Então, tirando isso, a gente vai falar num modo mais... vamos lá, mais Palatável. latente, isso, talvez. Porque isso, não, na verdade, isso já é uma coisa muito. É quando já chega um adoecimento, sabe, Samuel? Já muito grave. Esses sintomas é porque você já está num quadro de ansiedade, num quadro de depressão, você já está adoecido, né? A depressão com a tristeza, nos colocando na cama, nos paralisando e tudo mais, né? E assim seja, pai. Então, a gente vai começar a trabalhar como que a gente vai identificar, né? Então, alguns comportamentos interessantes para você identificar que você está num quadro de adoecimento mental. Primeira coisa é distorção da realidade, né? Tanto a psicanálise, na verdade, essas escolas psicanalíticas, elas vêm trabalhando com essa ideia de que quando você está distorcendo demasiadamente a realidade, de fato você já está adoecido. Então, quando você não está enxergando as coisas como são, mas como você acha que sempre deve ser, ou como é, ou quando, ou como deve ser, ou como você acha que é, você está adoecido. Por vezes a gente cria uma ficção na cabeça que não existe, Samuel. A fantasia, ela é importante para o homem porque ela dá a capacidade da gente imaginar, da gente pensar, da gente projetar inúmeras coisas, mas
Perceba, meu amigo, que quando ela fica de uma forma fixada na nossa cabeça, nos retirando da realidade física, nos colocando em outros, outros locais, menos aqui, a gente começa a adoecer. Então a gente começa a ficar em um outro sentido. Aí relembra até de Jesus, né? A gente começa a ficar cego. E aí começa a ser guias de cegos que conduzem outros cegos, que cegam tantas outras pessoas. Então a distorção da realidade. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, eu não fiz isso. Mas você sabe o que você fez. Por que você está falando que não fez? Não, eu fiz isso porque ele fez aquilo. Não. Aí o Samuel faz isso para mim, Samuel. A gente está aqui e você coloca uma palavra pequenininha. Assim, eu, em cima dessa sua palavra, invento toda uma história que você não fez, né? Você me ofendeu, você falou isso, aquilo, ou seja, você não fez nada disso, mas eu estou dizendo que você fez. Eu estou distorcendo a realidade. Isso é um indício de adoecimento mental. Passaria para os mecanismos de defesa, por exemplo, negação e racionalismo? Com toda certeza. Na verdade, o racionalismo ele é interessante em alguns momentos, porque eles nos tira também de algumas enrascadas, esses mecanismos. Só que o problema é que a gente nunca usa ele para o lado benéfico. Pega a negação, por exemplo, Samuel, um mecanismo de defesa psicológica. Aliás, Samuel, vamos abrir um parêntese aqui. Dia 15, domingo, meu querido, lançamento da minha nova obra junto à editora Letra Espírita, O Espírito e o Sofrimento, Causas Psicológicas e Morais. Falarei de mecanismos de defesa, falarei das formas que a dor se manifesta, o que gera o mal, porque é o mal que nos faz sofrer numa nomenclatura kardeciana. Então, nós vamos trabalhando um pouco nessa visão. Então, você pega a negação, Samuel e queridos telespectadores. A negação é um profundo mecanismo de defesa que a gente usa para fugir da gente. E quando não é da gente, a gente também nega, aí entra a negação, né, coletiva. A gente nega um ato exterior. Você pega aí a história, o livro da história, você vê tantos que passaram aí, mas vamos pegar um aí para destacar, Hitler. Né? O que Adolf Hitler fez foi uma fascinação coletiva, certo? E aí, é claro que, por que ele conseguiu encontrar guarida naquelas mentes da população alemã que aprovou tudo aquilo que ele fez? Ah, eu não sabia, ele sabia. Por que foi aprovado? Tá? Foi aprovado porque o povo estava em negação daquela realidade. Estavam em negação daquilo que estava acontecendo, estavam cegos. Então, quando a gente começa a negar, como eu disse aqui, né? Você sabe que fez, mas você está falando que não fez, tá? Você sabe que está acontecendo algo, mas você está fugindo dessa verdade, também está adoecido. A racionalização, você quer racionalizar sobre algo que não deve ser racionalizado, que está explícito. Não, veja bem, eu te respondi aqui, porque é assim, é o seguinte, Samuel, você começou dizendo lá atrás tal coisa, e aí isso, e a gente vai colocando. E é claro que quanto mais intelectualizado, mais poder de discurso para racionalizar. Então a gente tem que tomar um cuidado só com essa instrução excessiva. Eu sempre digo isso, né? Aliás, eu não, a doutrina, né? Amai-vos e instruí-vos. Então, negação, racionalização, projeção, Samuel, eu tiro a culpa que é minha para colocar no outro, estou sempre culpando o mundo, o outro, as pessoas, a culpa é sempre do outro no caminho. Isso é projeção, o nome disso. É um mecanismo também de defesa. Tomar cuidado, porque você já está adoecido se você está nesse caminho. Se negando a realidade, a sua própria realidade, projetando, racionalizando excessivamente para fugir da dor. Às vezes a gente racionaliza excessivamente para fugir da dor. Às vezes a dor tem que ser sentida. Porque a dor tem o seu trabalho. E às vezes também aquela fixação daquela ideia que você não consegue. Nós já vamos até tocar. Vamos tocar daqui a pouquinho nisso, né? Vai ser, acho que aí uma outra pergunta que vai vir aí. Então, vamos tocar nisso daí. Gente, vocês podem fazer perguntas, ó. Não é só eu aqui e ele, não. Pode A palavra está franqueada para qualquer pessoa.
Tá E certo? até, Aqui são até apenas lá, umas perguntas pontapé, não é isso? exatamente. E para a gente finalizar isso daqui, Samuel, uma coisa que é uma característica, e é o Jung que vai citar isso em sua obra, ao decorrer de suas obras, tipos psicológicos, arquétipos do inconsciente coletivo e tantas outras, né, psicologia do inconsciente, ele dá um nome até bonito, né? Que é unilateralidade da consciência. O Jung vai dizer que isso é um demonstrativo grave que você está em um adoecimento psíquico profundo. O que é uma unilateralidade da consciência? Significa que você só está enxergando uma única direção. Cabresto de cavalo, popularmente conhecido. Você enxerga uma única direção, você enxerga um único desejo, você enxerga um único porquê para que é o seu. Detalhe, é sempre o seu, nunca é do outro, tá? Então só tem um caminho, não existem caminhos. E a vida a gente sabe que não é feito de um caminho, ela é feito de caminhos, de ideias, de outras pessoas. Então quando a gente só enxerga a vida, a gente só tem uma perspectiva unilateral, a gente está adoecido. Porque essa perspectiva unilateral é o que vai vincular ao egoísmo exacerbado, que o Freud chama em suas obras de narcisismo, né? Então, é uma coisa interessante aí, né? Podemos adoecer sim, professor, depois adoecer, traímos. Rapaz, olha só que interessante, né? O meu pai fazendo essa pergunta, porque, Samuel, lança a segunda pergunta que vai entrar junto com essa, né? Isso. Vou pegar aqui, peraí. Então, Samuel, só ressaltando, distorção da realidade, visão unilateral da vida, que vão gerar egoísmo exacerbado, são 3 sinais, narcisismo, distorção da realidade, visão unilateral. São 3 indícios fortes de que você está adoecido mentalmente. E se você se tratar nesses 3, você percebeu que tem um deles e começar a se tratar, há uma possibilidade enorme de você não deixar que o sintoma vá para o corpo. Chegou no corpo, aí complica mais. Então vamos lá, Samuel, segunda Fazer uma pergunta. pergunta, se vai entrar nessa daqui. A pessoa que já tem esse transtorno, já vai ser mais fácil ela não se adaptar a essa realidade, ela já tem uma tendência compulsiva, ela já tem uma tendência narcisista, ela já tem uma tendência de melogomaníaco. Ela vai ter mais facilidade num clima desse de desconectar da realidade? Ah, com certeza, né? Você pega, por exemplo, vamos pegar a depressão. A depressão, a pessoa Uhum. nasceu numa família cuja egrégora é depressiva. Você já viu isso, Samuel? Um lar Hum. com pessoas. Pois é, a gente cansa de ver por aqui, né? Na clínica, na Uhum. prática clínica. Os espíritos reencarnam ali naquela egrégora depressiva. O que é, né? Em outras palavras, levando para o meio espírita, são espíritos que possuem débitos uns para com os outros, culpas profundas que não foram resolvidas e que reencarnam ali com uma predisposição a um determinado transtorno mental. Então, quando você tem 2 paizinhos que têm genética de ansiedade, você está reencarnando certamente com aqueles 2 paizinhos, porque você precisa passar por essa prova para resolver alguns conflitos íntimos. Então, sim, tem uma predisposição e a maior de distorcer a realidade, de negá-la. Por isso que é importante, fundamental, substancial, o trabalho na terapia. Né? O nosso grande esforço aqui, Samuel, na maioria das vezes, é não somente mostrar gatilhos, mostrar traumas que estão enterrados no inconsciente, mas, sobretudo, mostrar como que esses gatilhos, esses traumas, essas fantasias, esses medos, distorcem a realidade. Então, se a pessoa tem uma ansiedade, se ela já tem uma depressão, então, é assim, ó, estalar de dedo para ela distorcer a realidade, negar a realidade, em suma, né? Acontecer várias coisas. Então, qual é a pergunta? Pronto, essa pergunta é boa. Pronto, então aí, ó, pai, vinculando essa sua pergunta à anterior, que é a número 2, que está escrito a interferência espiritual atua sobre os transtornos mentais. Então a gente já vai responder sua pergunta aqui, tá? Samuel, na obra, na verdade, vamos partir do princípio, né, daquela pergunta 459 da obra O Livro dos Espíritos, onde o codificador indaga as entidades venerandas se eles influenciam
os espíritos influenciam nossos pensamentos e comportamentos e eles respondem categoricamente ao codificador que sim, mais do que pensamos, pois frequentemente são eles que nos movem. Então, já nessa resposta, a gente já começa a entender o codificador e os espíritos oferecem uma rampa para entender o quê? Que você está constantemente recebendo influências espirituais, trocas de pensamentos que por vezes te alcançam, pensamentos de encarnados e de desencarnados. Fenômeno que o codificador, lá em Obras Póstumas, vai denominar como telegrafia do pensamento, como se fosse uma rede com vários fios, e a gente se sintoniza com aqueles que não são de igualitária vibrações, de teor, de ideias, de sentimentos. Então, sim. No primeiro momento, a interferência, respondendo a pergunta, deixa a pergunta 2 na tela, Samuel, por gentileza, daqui a pouquinho você põe a do meu pai, que eu vou fazer o gancho para dele. Então, sim, a interferência espiritual atua sobre os transtornos mentais. Então, em primeiro momento, ela atua sobre nós. Ora, se ela atua sobre nós, ela vai atuar para um possível adoecimento. E aí eu vou me ancorar agora na obra Vitória sobre a Depressão, de Joana de Ângeles, psicografado pelo sempre amado e querido médium baiano, Divaldo Pereira Franco. Então, nessa obra, já no prefácio, Samuel, já de cara, ela cola para a gente assim, ó, que na maioria dos casos de transtornos mentais, com ênfase em depressão ali, que é do livro, né, o assunto principal do livro, a interferência obsessiva. Quando não, aí pode colocar a pergunta aí, Samuel, por gentileza. Quando não, a gente adoece de acordo com a mentora, e aí por conta dessa queda vibracional, porque a gente larga o bastão, porque não necessariamente a gente adoece e precisa descer a vibração a todo momento. A gente pode dar uma queda, a gente vai dar uma queda mesmo. Tô triste, para baixo. O problema é que a gente deixa que isso tome conta, né? Vai largando tudo, inclusive a doutrina. E aí, esse adoecimento baixa a nossa vibração e aí, segundo Joana, entra os obsessores. Então, Joana de Ângeles vai dizer que na matriz de todo transtorno mental há um profundo processo obsessivo. Já começou a história aqui dos laudos espíritas da loucura. Porque denomina-se, aliás, meu querido, por loucura, a perda de consciência da realidade. Um quadro de psicose, conhecido popularmente como esquizofrenia paranoide. A pessoa, ela não, essa realidade nossa não existe para ela. Então, isso seria a loucura propriamente falando, né? O Dr. Bezerra tem até uma obra, né? A Loucura sobre o Novo Prisma, e que ele escreveu em vida, né? Sob o pseudônimo. Então, que vai dizendo que muitas das pessoas que estão internadas aí, antigamente chamavam de hospícios, depois internatos, né? Agora aí a gente tem esses locais que são mais humanizados e tudo mais, mas muitos dos que estão lá são médiums, subjugados, obsedados profundamente pelo obsessor que nessa vida lhe persegue, que foi lesado em vidas anteriores. Então, a obsessão, ela é um assunto sempre aqui em pauta, quando a gente vai falar de um laudo espírita. Então, o psiquiatra espírita, o psicólogo espírita sempre vai olhar um fator espiritual. Um fator espiritual. A gente vai olhar sempre a nossa teoria científica, obrando por detrás dela os fatores espirituais, porque a gente vê muito isso, sabe, Samuel? Essa interferência espiritual que te fixa, aí entrou o que você acabou de falar, em pensamentos e sentimentos negativos. A ação obsessiva, por vezes, gera em nós o que André Luiz, espirituário, na obra Universo e Vida também, os dois vão titular como monopensamento. Uma monoideia. Por vezes, em quadros profundos de obsessão,
são colocados, ou o próprio obsessor coloca um espírito ovoide que tem uma característica de emanar um pensamento único. Coloca num ambiente ali e esse espírito fica vibrando. E aí o encarnado fica com aquela monoideia. Outras vezes é o próprio obsessor que assim o faz. Fixa o pensamento em uma ideia de morte, de medo, de angústia, de raiva, que vão levando, se a gente não tomar cuidado, a distorção da realidade, se a gente não tomar cuidado, a negação da realidade, se a gente não tomar cuidado, ao rompimento com a realidade externa. Quadro de loucura. Olha só. Né? Então, sim, meu querido, é muito, às vezes a gente normaliza monopensamentos, sabe? Por vezes a gente vê alguns espíritas depois das palestras presenciais aqui, eles chegam para conversar com a gente, tudo, dizendo que estão com ideias fixas a respeito de sexualidade descomedida, a respeito de vícios dos mais variados tipos e que não consegue tirar isso de sua cabeça. Acordam com isso, olha que interessante, acordam com isso na cabeça. O que a gente faz no sono? A gente não deita só o corpinho e fica com o espírito ali do lado, não é isso, Samuel? Uhum. A gente se desdobra e vai para o local que a gente está vibrando, que a gente está entrando em sintonia. E aí acorda, é como se fosse uma hipnose, né? Que o obsessor faz. Aí você já acorda fixado naquela ideia, hipnotizado por aquela ideia. E ele vai só alimentando isso durante o dia. Aí você fica fixado naquilo. Vira uma loucura. E isso afeta a gente. Essa monoideia vai em todos os campos da nossa vida, tá? Sexo, vida profissional, vida espiritual, vida política, vida social, tudo. Tudo. No que eles puderem mexer para criar uma monoideia, um monopensamento, eles vão mexer. Então, porque o monopensamento nos deixa unilateral. E aí até interessante, eu vou fazer um outro gancho aqui com uma obra fantástica, não sei se você já chegou a ler, meu amigo, da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, salvo engano, que se intitula Por que Adoecemos? É uma obra fantástica, sabe? É uma junta de médicos, prefaciada pelo Dr. Andrei Moreira. E aí uma coisa interessante que a gente vai vendo aí, eles criam, num capítulo determinado, epilepsia e obsessão, vão até citar um caso da obra Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 9, né, que Pedro está ali subjugado pelo seu obsessor, e toda vez que o obsessor chega e coloca aquela energia deletéria nele, e ele entra em sintonia, ele tem um ataque epilético que o leva, por vezes, à beira da loucura, e ele está, inclusive, internado em um hospital por conta disso, né? E, então, André Luiz narra esse caso na obra Nos Domínios da Mediunidade. E aí, ele vai trazer um esquema com base nas obras de André Luiz. Eu não lembro o médico que é, tá? Mas está dentro dessa obra. Dona Marlene, eu acho que a Dona Marlene Nóbrega, ela fez um apanhado, ela bota uns esquemas. Eu acho que eu tenho até o livro aqui, esse aqui. Tá até mais fácil aqui. Esse livro aqui tem todos. Olha, então, esse, eu não sei se nesse daí vai ter esse esquema que eu tenho. Eles colocam uma setinha, ele vai linkando, deve estar aí, ó, você vai até me complementar, viu, meu amigo? Você vai complementar. Então, olha que interessante. Ele vai dizer que o obsessor vai atuar para nos adoecer ou para potencializar o adoecimento da seguinte forma. Olha que interessante. Baseado nas obras de André Luiz. Ele vai primeiro vasculhar em nós aonde tem culpa ou fraqueza. Olha que interessante. Eles são muito letrados em psicologia, eles são grandes estudiosos. As grandes escolas de obsessão, né, do plano trevoso, ensinam a mexer na mente humana. Culpa e fraqueza. Olha que interessante. Por que eles vão fazer isso? Porque são duas coisas capazes de desequilibrar o ser humano mentalmente. Olha só.
São as duas únicas coisas capazes de desequilibrar o ser humano mentalmente. Ser humano desequilibrado mentalmente perde o governo celular, ou seja, o comando do corpo. Mente desequilibrada, corpo desequilibrado, obsessor entra. Obsessor entrou, fixa pensamentos. Fixou pensamentos, ganhou encarnado. Ganhou encarnado, instalou subjugação, e aí ele vai começar a adoecer aonde tem área de remorso. Então, vamos supor que você traiu. Vamos supor, meu amigo. Você tem uma grande culpa por isso. Então, você tem uma área de remorso vinculada ao centro de força genésico. E o obsessor sabe disso. E para somatizar uma doença ali, no órgão genital, é só ele ganhar campo. Ganhou campo. E é claro que, se lhe for permitido chegar ao encarnado, vai chegar. E ali vai se somatizar uma doença. Quando não, ele vai atuar, não posso adoecer ele fisicamente, vamos para o mental. Então, olha só, como que o obsessor atua? Ele atua, então, entrando em sintonia com tudo isso. E já vou até responder, né? Minha querida Diana, ó, Jefferson, na subjugação do pensamento é totalmente dominado pelo obsessor? Olha, não vamos dizer totalmente, tá? Porque é uma palavra muito forte. O codificador mostra isso nas obras, na obra, sobretudo, o livro dos médiuns. Ele sempre mostra, porque se ele coloca que há como ser curada a subjugação, correto? Ele coloca que há essa possibilidade. Claro que é um caso mais grave, porque o obsessor está literalmente em posse do corpo, não no sentido de entrar, mas de nos possuir por... ele se liga a nós energeticamente por fios e uma série de coisas aí que o André Luiz vai trazer em sua obra. Mas então, olha só, não vamos dizer que está totalmente. É claro que chegam... Se você perdeu a noção da realidade e entrou em psicose, aí é praticamente totalmente. Mas vamos lá, você está com um quadro de adoecimento, uma crise de pânico, com um misto de depressão e de fobia. Um quadro bem grave de adoecimento mental. Ou você está com uma bipolaridade e alguma outra coisa, de ação suicida. Quadro de adoecimento mental grave. Então, pode ter ali, em um determinado momento, se instalar uma posse mais completa desse espírito mal, olha só, né? Em cima de um outro espírito menos esclarecido e desequilibrado, que é um encarnado. Então, pode haver. Ele pode te subjugar moralmente, te fascinando, ou fisicamente. Mas a cura existe, então tem um domínio. Tem um domínio. A cura existe. Então a gente não perde o domínio total. Então a cura, a gente vai colocar isso mais para o fim, né? Como é que funciona isso. Mas olha, instalou subjugação, vamos ser bem realistas, o negócio vai ficar feio. Aí é trabalho de desobsessão, é mudança íntima profunda, às vezes internação clínica, medicamentosa, ajuda psicoterápica, é toda uma junta para te tirar desse quadro, e o esforço maior vai ter que ser nosso para afastar esse irmão, né? Então, é assim que vai atuando. Então, a base, você percebe que do obsessor, essa interferência espiritual, Samuel e queridos irmãos, é desequilibrar-nos mentalmente. Para tanto, vão mexer aonde? Em culpa e nas fraquezas. Nas fraquezas. Desequilibrou mentalmente, ele vai ganhando... aí ele ganha campo. Ele ganha um campo aqui, ganhou campo aqui, aí ele só vai entrando, aprofundando. O espírito, geralmente, ele atua num depressivo que não sabe lidar consigo, com a questão que você falou da culpa, principalmente nos transtornos de bipolaridade, que a pessoa tem uma compulsão para tudo, ele atua por ali. Aí tem uma história interessante de uma terapeuta que faz regressão, que ela conta de uma paciente dela, que foi senhora de engenho, ela assassinou uma escrava com ciúme do seu marido, porque o seu marido gostava dela.
e ela, no mundo espiritual, começou a atuar. E toda vez que ela tinha uma culpa, que ela tinha uma frustração, essa intensidade aumentava a infinito. Samuel, você sabe, a gente está falando de culpa. Uhum. Irmão, é uma coisa tão importante da gente começar a lidar desde hoje. Jefferson, não estou conseguindo, a doutrina espírita não está me ajudando. Procura uma terapia, irmão. Irmã, procura uma ajuda. Por quê? Porque se a gente não resolve isso, a gente reencarna com isso. E se a gente reencarna com isso, na obra O Homem Integral, conflitos existenciais, autodescobrimento, uma busca interior, vitória sobre a depressão, a vida plena e tantas outras de Joana, ela vai ressaltar a consciência de culpa atuando nas reencarnações posteriores, aparecendo na forma de fobias, aparecendo na forma de depressões, aparecendo na forma de transtornos de ansiedades. Dr. Bezerra vai aprofundar a consciência de culpa na obra Loucura e Obsessão. Você desencarnou com uma culpa, e se você não conseguir lidar com ela, e dá uma aula, inclusive, a Manuel Filomeno de Miranda, no capítulo 4 dessa obra psicografada também por Divaldo Pereira Franco, que muitos dos esquizofrênicos, alguns autistas, não vamos colocar todos nessa conta, possuem uma profunda carga de culpa, uma profunda consciência de culpa de suas ações de vidas passadas. E aí preferem fugir da realidade do que entrar em contato com a culpa com as pessoas que feriram. E aí rompe numa psicose ou num quadro que deturpa a realidade. Então, olha só a que nível que pode chegar a consciência de culpa. Olha que interessante. Então, mas Rita, minha querida, é o que a gente estava até comentando aqui, né, Rita? Mecanismo de defesa que se chama projeção ou que se chama negação. Esse mecanismo de defesa, onde a gente utiliza argumentos lógicos, racionais, para reprimir, para fugir de nós mesmos, de nossos conflitos, está atuando nesse quadro. Então, não há o que fazer quando a pessoa não quer se curar. E é por isso que a dor, nesse momento, é um instrumento divino que vai atuar para despertar o homem. Capítulo 3 da obra Gênesis, o codificador vai dizer o seguinte: a dor é o aguilhão que impele o homem para frente. É como se fosse, então, um aguilhão, um ferro pontiagudo. Porque às vezes você pode fazer de tudo, você pode levar no centro espírita, faça um diálogo fraterno com alguém, você pode estar ali 24 horas na cabeça da sua pessoa, não quer. Só que vai chegar uma hora que o corpo vai falar: para, eu estou cansado de você. O seu espírito, na verdade, vai dizer assim para o corpo, né? O corpo só vai responder, mas o espírito vai falar: estou cansado. Estou cansado de tudo que você criou, de todas essas suas fantasias, de todas essas suas negações. Eu vou te parar agora. Aí é onde vem aquelas crises profundas que a pessoa fica na cama anos e anos para tentar se melhorar mentalmente. Para tentar. Então, é tentar, olha, fazer prece, o que a gente pode, o que está dentro das nossas limitações e capacidades. Fazer prece, sempre que puder esclarecer a importância de um tratamento medicamentoso e mental. Mas às vezes as pessoas ficam mais agressivas com a gente, não quer ver a gente, então a gente prece e, né, tentar aí ver se ela consegue procurar antes, né? Mas caso contrário, só a dor para despertar o homem. Por isso que Emmanuel, na obra Consolador, também coloca que a dor é uma grande despertadora divina. Ela desperta o homem, não é isso? Do seu sono profundo, né? Esse sono letárgico. Dona Ivone lembra que em muitos casos de loucura, as pessoas, os obsediados, às vezes recordam das suas vidas passadas. Os obsessores fazem propositalmente para enlouquecer o indivíduo, para que o indivíduo fique nessa instabilidade, né? Eles atuam nisso, né?
Na reconhecimento dela, fala que muitos casos de loucura, o espírito o obsediado é fazer ele recordar, porque todos nós temos um desejo central, né? As nossas fraquezas, para que possam melhor dar essa inquietação, essa fixação, e para que a pessoa, eles possam melhor manipular o indivíduo, mas sempre só há uma obsessão, porque há componentes obsessivos em nós que são gatilhos para que eles possam nos manipular. Sim, exatamente. Ó, falando em gatilho, né, do obsessor e tudo mais, pegando a pergunta anterior da Rita, só respondendo, olha, Rita, às vezes essa profunda negação que está na cabeça, ou essa ilusão que é criada, como se fosse uma hipnose, uma fascinação, é uma ação obsessiva. E aí é interessante também, caso a pessoa seja espírita, dar passe, fazer evangelho, levar o nome dela num grupo mediúnico de desobsessão, para um trabalho de desobsessão, tá? Porque foi como eu disse, às vezes é do próprio espírito. O orgulho forte. Às vezes é o orgulho do espírito forte que é salientado, aumentado, potencializado por uma entidade. Está dizendo assim, não, você não precisa não, bobeiras aí, vai desabafar dos seus problemas com você, não precisa de ninguém. Não precisa de ninguém, não precisa de remédios, aí é que os outros estão falando de você, que estão precisando. E vai criando essa ilusão. Então, por isso que é interessante também levar o nome no grupo de desobsessão, fluidoterapia, que é o passe, evangelho no lar dessa pessoa, se for possível, e prece constante, se puder, para essa pessoa despertar desse sono que ela está. E isso que Dona Ivone fala é assim mesmo. Você sabe que essa ação obsessiva, e essa é a diferença do laudo espírita, né, que eu penso, né, que a gente busca uma cura integral, porque a gente sabe o que então agora, por detrás de todo o transtorno mental, seja ele do humor ou vinculado à psicose e tantas outras coisas, há uma obsessão. Essa é afirmativa. Então o transtorno foi criado, a obsessão foi criada, ou levou ao transtorno, ou o transtorno levou a uma obsessão. De qualquer forma, ter uma entidade, uma ação espiritual negativa sobre o adoecido. Por isso que a terapêutica espírita é importante nesses casos, né, meu amigo? Que daqui a pouco, depois a gente vai falar, tá? E quando a gente fala de obsessão, eu quero destacar uma coisa. Você falou da Dona Ivone. Dona Ivone é fantástica, né? As obras dela é uma obra-prima, um médium muito potente, a nossa querida, sempre amada Dona Ivone. Olha, na obra Dramas da Obsessão, se não me engano, no capítulo 5, Dona Ivone, que ela saía em desdobramentos e nada mais, nada menos, andava, quando não era com Charles, era Dr. Bezerra de Menezes, né? Então, olha o nível das entidades que andavam com esse espírito, né? Quando não, ali teve a presença de Leon Denis, né? E tantos outros baluartes da doutrina. Então, Dr. Bezerra leva ela a um local e ela vai ver alguma coisa ali. E uma coisa interessante é que depois ele vai dar uma aula sobre obsessão, tá? Se não me engano, é nessa obra, tá? Que é tantas obras dela que eu já li, né? Ou é essa ou é Devassando o Invisível, alguma coisa assim, tá? Mas olha, com a certeza que é nessa, que vai trazer os tipos de obsessão, entendeu? Então, olha que interessante. Por vezes a gente pensa que a obsessão é criada. A obsessão, ela gera ali, o obsessor está aqui porque eu feri ele em vidas passadas. Isso uma grande parte das vezes é isso que ocorre. Você lesou aquele espírito que agora busca vingança. Outras vezes, Dona Ivone vai dizer que é porque, na verdade, o Dr. Bezerra vai explicar, né? Que é uma coisa interessante. Você se vincula a alguns tipos de prática nesta vida. Estabelece vínculos com algumas entidades. E quando você quer sair destes locais,
estas entidades não deixam. É o que a gente pega aí, né? Alguns criam ficções na cabeça, né? De feiticeiro, isso, aquilo, se vinculam a esses tipos de entidades trevosas. Quando você quer sair, é dificultoso. Outras vezes, o Dr. Bezerra fala que a obsessão também é instalada porque você está emanando pensamentos negativos a um encarnado, e aquele encarnado tem um espírito que cuida dele, que por vezes não é um espírito evoluído. É um espírito ainda atrasado moralmente. É como se fosse assim, ele está aqui, eu estou aqui, eu já estou... Ah, mexeu. Ah, então o Samuel que está mandando isso daqui? Está mandando esse pensamento de ódio por quê? Por que todo dia ele está mandando? Eu vou lá. Não vai mexer com o meu chegado, não. E ele vai... E ele começa a te obsediar. Então, o Dr. Bezerra fala, inclusive, que esse tipo de obsessão é mais normal do que a gente pensa. Por conta do pensamento. Então, a gente tem que tomar cuidado. Você está vendo como o jogo do pensamento é potente? Às vezes a gente normaliza pensar mal das pessoas. Não é normal. E pode atrair obsessores. Que são entidades que estão lá com ela, que não está gostando do que a gente está fazendo, se vinga. Isso existe. Então, são diversos os tipos, os quadros, né? Mas sempre uma obsessão, a influência de uma entidade, a influência negativa de uma entidade inferior vai sempre potencializar um quadro transtorno ou vai gerá-lo. Você quer ler aí, meu querido? Quero. A obsessão se instala somente em personalidades narcisistas? Olha, não, né? Não vai só... Na verdade, a obsessão se instala onde, como a gente falou, né? Culpa, fraqueza. Então, peguemos que a sua fraqueza você seja uma boa pessoa na sua casa, no seu lar, mas você tem uma fraqueza moral. Suponhamos que você é um cara extremamente o famoso coração aberto, caridoso na tua casa, para com o outro, tolerante com várias coisas, mas você tem uma fraqueza específica moral. Um desejo, como você acabou de falar, central, equivocado, que emana em maior frequência. Eles captam, eles mexem naquilo. Agora, claro que em personalidades, lembrando, o que é narcisismo? É o egoísmo exacerbado, exagerado. E mesmo que seja um egoísmo pequenininho, nada disso é bom. O egoísmo não é bom. O importante é ter amor próprio, diferente de egoísmo. Mas olha, em personalidades narcisistas, o campo é mais fácil, né? Na pergunta 785 da obra O Livro dos Espíritos, o codificador lembra que os dois maiores empecilhos para o progresso do ser humano, do espírito imortal, é o orgulho e o egoísmo. Então, as entidades nos relembram isso. Então, fica muito mais fácil você entrar na mente, desequilibrar uma mente narcisista e orgulhosa, do que você desequilibrar uma mente que tem empatia, que tem a misericórdia. Então é muito mais fácil obrar nesse campo, porque o narcisista, ele é egoísta, ele não pensa no outro. E se você não pensa no outro, você está distante da lei do amor. E quando estamos distante da lei do amor, estamos vibrando em baixa frequência. O que a gente vai atrair? Espíritos densos, que muitas vezes são vinculados ao mal e que outras vezes querem nos obsediar. E aí, eles entram muito fácil. O narcisista, né? E aí está um problema, né? Porque existe o transtorno de personalidade narcisista. Esses tipos de pessoas são complicados porque chegam no momento em que elas negam tudo, inclusive ajuda de qualquer tipo, não é? Elas sempre estão certas e elas começam a devastar a vida de outras pessoas. Então, você está vendo como é muito mais fácil entrar na mente de uma pessoa assim desequilibrada? Ela já está desequilibrada. Se você está imerso num egoísmo profundo,
você já está desequilibrado. E, aliás, uma nomenclatura reencarnacionista, Samuel, penso eu, isso é coisa minha, que todos esses transtornos, mas sobretudo o narcisismo, o egoísmo, são reforçados por conta de nossas ações em sucessivas vidas. Como se fosse normal, imprime isso na personalidade, como se isso fosse normal. Por isso que a gente não pode normalizar isso nessa vida. Olha, Jarci, eu sou às vezes muito egoísta, eu percebo isso, as coisas têm que ser sempre do meu jeito, eu sempre estou certo na minha casa, e tudo mais, e tantas outras coisas. Eu não aceito outras opiniões de outras pessoas, de diversos temas, né, e tudo mais. Então, começa a trabalhar, meu querido, não normalize, porque isso pode gerar um transtorno mental em outra vida. E é onde as pessoas reencarnam com um transtorno, né, uma nomenclatura que existe hoje, transtorno narcisista. É uma coisa, por assim dizer, crônica. Você perguntar, uma pessoa que pratica gaslight com outra pessoa, ela pode ser uma personagem narcisista? Meu querido, não entendi Vou tentar perguntar até aqui. Uma pessoa que pratica gaslight, que quer enlouquecer outra pessoa, ela pode ser considerada uma personagem narcisista? Tipo assim, Claro. você não apagou a luz, eu dou um exemplo, a pessoa não... É uma personagem narcisista que quer fazer adoecer outra pessoa? Não, por exemplo, você fala, ela está sempre querendo arranjar briga. É Isso, isso? Sim. isso. E, consequentemente, adoecida. Na verdade, ela está sempre querendo arranjar briga, por quê? Porque as coisas têm que ser do jeito dela e ela está frustrada que não é. Uhum. Certo? Porque senão você não arranja briga. Então, é um indício. Na maioria das vezes é um egoísmo exacerbado. Por isso que a obra espírita, e é isso que eu acho fantástico, há muito antes de psicanálise e psicologia, já asseverou essa verdade. Kardec fala constantemente sobre isso. Kardec fala constantemente sobre o egoísmo, o orgulho, e os espíritos sempre ressaltam: é aí que o homem deve obrar, porque isso distancia ele do amor, da caridade, da humildade, distancia-o de Deus, distancia-o de si mesmo, porque, Samuel, a gente é filho de Deus, fomos criados pelo Pai, que é amor em sua essência, Samuel. Se a gente se distancia do amor, a gente está se distanciando da nossa própria realidade psíquica, que é o amor. E, consequentemente, de Deus. Consequentemente, do próximo. Então, sempre tomando cuidado com comportamentos egoístas. Porque se a gente começa a alimentar uma vida inteira, há uma probabilidade de alimentar outra vida. Claro que não é uma repetição aqui, uma fatalidade. Por isso que existe a reencarnação e as possibilidades de melhoria. Mas que a gente não naturalize isso, porque a gente está adoecido e a gente precisa se tratar, é só isso, fazer uma terapia, às vezes tomar um remédio, ser sincero consigo, buscar ajuda espiritual, vivenciar uma crença espiritual, no nosso caso aqui, a crença espírita, tá? Mas não entra, o obsessor não se, a obsessão não se instala somente em personalidades egoístas, narcisistas. Aí é mais fácil o campo, claro. Aí a gente facilitou 90% do trabalho do obsessor. Mas se instala em todos os tipos de personalidade. A obsessão se instala nas fraquezas e nas culpas, né? Então, isso é interessante. Falei para ti. E quando uma pessoa está ajudando uma pessoa obsediada, pode também ser atingida por esse irmão no sentido de atrapalhar essa ajuda? E quando uma pessoa está ajudando uma pessoa obsediada, pode também ser atingida por esse irmão, no sentido de atrapalhar essa ajuda? Olha, Eu quero saber se é os espíritos que acompanham essa pessoa. Deixa eu botar aqui. sim, né? Sim. Porque quando a gente faz o bem, a gente incomoda. Não é isso? Aliás, essa é uma das modalidades também que o Dr. Bezerra narra a todos nós. Você vai ajudar um obsedado, um obsediado, e aí aquela entidade que você está ajudando, aquele espírito encarnado que você está ajudando a se livrar dos quadros obsessivos,
tá? Ele olha e fala, você vai ajudar? Vai mesmo? Ah, então agora eu vou pegar você também. Isso ocorre no meu consultório, viu? A rodo. Mas aí não vamos esquecer também de outra coisa. Às vezes a gente tem um pensamento, por vezes, dentro do movimento espírita, ritualizado, de que o mal tem poder. O mal não tem poder. O que tem poder é o bem, é o amor. Aquele que se prontifica a fazer o bem, a ajudar um irmão que está em sofrimento, ele vai ser ajudado. Se tem um obsessor que agora está no pé dele, ou dois, tem 10 trabalhadores do bem para ajudá-lo. Às vezes a gente se esquece disso, Samuel. Sabe? Endossa muito o mal, como se o mal tem poder. Eu não vou lá na casa do fulano ajudar, porque vai ficar aqui, né? Vai pegar, não. Aquele aí tá obsediado. Vou lá, não. Tá entendendo? Vou lá, não. Não, mas olha só, a caridade tem que ser feita em todos os locais. Jesus exemplificou isso. Então, a gente às vezes normaliza isso, a gente dá muita força para o mal, muita conotação para o mal, sendo que ele não tem, assim, a gente fala, nossa, ele tem força, o obsessor não tem. Por que ele está agindo, seja em mim, em você ou em outra pessoa? Porque a gente está ofertando guarida. No momento que a gente corta a conexão, mudando o pensamento, mudando os sentimentos, mas sobretudo ações, buscando se melhorar, trabalhar nas suas imperfeições, buscando também um amparo espiritual, no momento que a gente faz isso, a gente corta a conexão, ele não tem poder nenhum sobre nós. Porque o bem tem poder. E outra Certa coisa, vez... eles são impacientes. Impacientes. Exatamente. Exatamente, impacientes. Então, a gente pega que o verdadeiro poder é o amor. É o amor. Então, se você conhece alguém e você quer ajudá-lo, ajude. Claro que dentro das suas possibilidades, né? E tem que ter, vamos também abrir um parênteses, tem que saber o que faz. Tem que saber onde pisa, tem que saber como pisa, e aí entra o conhecimento ofertando base, né? Quero ir lá ajudar, mas você tem conhecimento de causa? Sabe dialogar com uma entidade? Sabe levar essa entidade para o centro espírita? Tem que tomar cuidado. Mas está obsediado. Então, ali vai dialogando com ele, com a entidade não, com o encarnado. Dialogue com o encarnado. Tente colocar na cabeça dele bons hábitos, boas atitudes. É claro que a entidade que está escutando isso, o obsessor, não vai gostar. Você pode sentir mal um pouquinho na hora que você sair perto da pessoa, como se tivesse alguém ali jogando uma energia deletéria, e realmente está, de fato, por vezes. Senta na tua mesa, chega na tua casa, abre o teu evangelho. Se for dia de palestra, vai no centro, você vai ser ajudado, você fez o bem. Então, quem faz o bem é amparado. Às vezes a gente esquece isso, né? O Júlio, né, o Júlio Góes, querido amigo aí, presidente da FES, ele, numa live que eu estive com ele, sobre mediunidade, ele até falou, Jefferson, às vezes a gente esquece que temos benfeitores do nosso lado, que temos espíritos amigos do nosso lado, que temos trabalhadores do Cristo. Gente, a gente segue o Cristo, então a gente tem muito amparo, não é pouco. Então, tem, vamos ser sinceros, chega assim, pega, mas quem trabalha no bem também é amparado. Se a gente for temer o mal, a gente não faz o bem jamais. Essa pergunta aqui. A obsessão também afeta o quadro de bipolaridade, de esquizofrenia? Já respondi, inclusive, né? Lá anterior, você sabe que, com certeza, porque todos os transtornos mentais, e vou além, todos os transtornos mentais e doenças físicas, foi além, são potencializadas pelos obsessores. Todos. Olha lá, vamos pegar o quadro na obra Nos Domínios da Mediunidade que eu citei aqui, aquele caso de Pedro. Pedro é um encarnado e ele tem epilepsia.
a priori, né? Porque tem toda uma causa espiritual por detrás da epilepsia. Mas a priori, a causa é neurológica. As sinapses e tudo mais, né? Então, é uma causa a priori neurológica, física, a priori. É espiritual sempre, toda doença física e transtorno mental tem sua causa no espírito. Mas assim, é o corpo. E aí, nesse relato, André Luiz fala que o obsessor, então Pedro está internado, quase chegando à beira da loucura, né? O encarnado Pedro, e André Luiz vai visitar ali essa ala hospitalar. E aí deixam entrar, claro que porque eles sabiam que André Luiz estava ali, porque é um local protegido, mas deixam entrar essa entidade ali, que é o obsessor dele, que em vidas passadas foi lesado por ele. E aí ele entra, ele começa a gritar um monte de palavras chulas, começa a emanar raiva, ódio, e começa a colocar uma energia deletéria sobre o córtex motor do encarnado, né? Aqui no cérebro. O que acontece? André Luiz fala que de súbito, quando aquela massa cinzenta começa a tomar o cérebro, pum, o encarnado cai no chão. Agora, se faz isso no físico, quem dirá nos quadros mentais? No campo do abstrato, mas muito real. Bipolaridade, esquizofrenia, autismo, depressão, ansiedade, borderline e tantos outros transtornos. Tantos outros. Quer que eu leia? Por favor, meu querido. Pois não. O suicídio, no momento em que ele vai se matar, ele tem plena consciência que está em insanidade passageira, tipo, é tomada por uma emoção violenta ou não raciocina? É o Dioguinho essa pergunta, achei legal. Olha, Dioguinho, meu querido, um abraço para você sempre muito presente aí, não é, meu irmão? Olha, há diversos tipos, né, ali. Há um suicídio voluntário. Por isso que Deus, o Criador, o Pai de infinita misericórdia, sempre vai julgar o equívoco pela intenção. Pela intenção. Às vezes, tá? Ele está em um momento de insanidade, de subjugação profunda, que está chegando à beira da loucura e vê no suicídio uma ação impulsiva, momentânea, rápida de sanar aquele sofrimento. Ele se matou. Mas o fardo deste vai ser diferente daquele que premeditou. Porque nem todos são tomados por uma emoção violenta. São tomados todos por um sofrimento grande. Mas nem sempre por uma emoção forte e violenta que impede ele de raciocinar. E, na verdade, ele pode estar na beira da loucura, mas o próprio ato de pensar em se matar já é um raciocínio. Mas é claro que quando ocorre isso é diferente da pessoa que premeditou, da pessoa que pensou, da pessoa que tentou uma, que tentou 3, que tentou 4, que tentou 5, que tentou 6 e por aí vai. O fardo é diferente. E às vezes pode entrar uma ação obsessiva, sim, na obra Memórias de um Suicida. Dona Ivone tem um espírito lá. Camilo Castelo Branco ainda muito novato nesses diálogos, nesses conhecimentos espíritas, esse conhecimento espiritual. Camilo, olha que interessante. Camilo vai entrar, eles estão ali, ele e diversos outros ali aprendendo, eles entram num local ali onde eles viam até, se eu não me engano, alguma coisa Guzman. Era um benfeitor, uma autoridade muito grande ali naquela colônia do hospital, colônia correcional e hospitalar, né? Maria de Nazaré, que acolhe e que educa espíritos para uma próxima reencarnação, espíritos suicidas. Uma coisa interessante
é que ele estava ali, ele foi sentar ali, acho que é Ramiro de Guzman, ele foi sentar ali, tinha um homem sentado, tá? E um espírito. E aí esse mentor chega, esse Ramiro de Guzman, ele chega ali, e ele senta e ele começa a falar, né? E ele estava, né? Ele começa a ser um pouco mais incisivo, Samuel, com aquela entidade desencarnada que está sentada na frente dele, querendo que ela fale apenas uma verdade, que ela reconheça apenas uma culpa, apenas de um ato. E aí ele começa a ser austero, e ele, a ponto de mandar o espírito retornar nas próprias memórias dele, coloca ele numa cadeira que recebe radiação do sol, muito utilizada nessa colônia, específica para fazer a retrocognição em lembranças de vidas anteriores. E aí ele, pela superioridade moral dele, faz o espírito retornar a memórias, né? E aí, Camilo lá olhando aquilo, Camilo todo indignado. Como que isso pode ser feito? Isso é uma violação à lei de amor, de caridade com aquele espírito. Aí o padre Anselmo, que está com eles ali, né, o instrutor, levando uma turminha ali para aprender, eles estão visitando diversos locais de trabalho para ver aonde que eles vão querer obrar ali na colônia. Aí ele fala, então, mas você sabe que esse mentor está aqui todo dia, pacientemente, há 30 anos com essa entidade, esperando que ela fale apenas uma culpa? E aí ele vai falar que esse espírito era um chefe de falanges obsessoras que obsediavam pessoas para se matar. E que muitos dos obsessores, chefes dessas falanges, não reencarnam mais no planeta Terra. Vão para mundos inferiores. Tamanha a carga de culpa que eles têm. Que se fosse ficar aqui, ia ser muitas reencarnações para se reacertar. Então vai no mundo mais inferior, e ali as reencarnações são mais pesadas, mais densas, mais dolorosas, e aí você repara mais rápido. Então, a ação nessa obra, nesse capítulo, fica claro que há a ação obsessiva, muitas vezes, nos quadros de suicídio. Ele esculpe uma hipnose, uma fascinação que vai criando vida, ele coloca a monoideia, o monopensamento, e na hora do ato ele rapa fora. Só que ele pensa o quê? Eu não tive culpa no ato. Ele que pensa. Porque a lei de causa e efeito, ó, junta tudo. Não é isso? Então, há também essa problemática da obsessão nesses quadros, tá? Mas sempre lembrando que, de acordo com Leon Denis, nós somos indivíduos, se não estamos em um quadro de psicose, se não estamos nesse quadro, nós temos a vontade, que é a maior potência da alma, como se encontra lá na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Às vezes também a gente se esquece da vontade, a gente quer terceirizar tudo para o outro, para Deus. Então, tem sempre isso. Tem essas problemáticas, mas nós somos o agente central desse processo de autocura, desse processo de enfrentamento dos próprios problemas, das próprias adversidades. A gente é a chave fundamental. Acima de nós é Deus e Jesus, e depois tem nós. A última pergunta, né? Qual seria a terapêutica espírita e científica efetivas para o tratamento das doenças mentais? A terapêutica espírita, aliás, nessa obra, Por que Adoecemos, né? Eles vão trazer um pouco aí dessa terapêutica espírita, que é o quê, tá? Essa terapêutica espírita, meu querido, vamos começar aí por uma conscientização, no primeiro lugar, de que você está doente. A terapêutica espírita vai começar aí, a aceitação do seu problema, a aceitação da sua dor, com resignação e sem revolta. Olha que interessante. Em outros momentos, esse é o primeiro passo. Primeiro você precisa aceitar. Aceitou? A gente vai trabalhar muito numa área da prece, atendimento fraterno,
palestra pública, tá? Trabalhos dentro da casa espírita, fluidoterapia, nome em grupos de desobsessão, evangelho no lar, mas sobretudo e fundamental, essencial, mudança comportamental e mental. Olha só. Porque a gente pode fazer tudo isso. Primeiro, a terapêutica espírita que a gente está falando. Dentro da terapêutica espírita. Mas se a gente só for ler as obras e não vivê-las... Eu sempre digo, Samuel, quando a gente lê uma obra, eu tenho isso comigo. Às vezes a gente não vai conseguir colocar um ensinamento, que as obras espíritas são ricas. Todo livro em ação. Mas extraiamos um ensinamento para vivenciar. Mas com potência, com vontade. Então, se a gente não fizer isso, a gente pode tomar quantos passes for, a gente pode assistir palestra, a gente pode ler quantos livros a gente quiser, a gente pode fazer quantas preces a gente quiser. Se a gente não se reformar, isso mesmo, Maria Bethânia, não se reformar intimamente, viver o que lemos, o que ouvimos, o que estudamos, aprendemos, a gente vai continuar adoecido, a gente vai continuar abrindo guarida para os obsessores. E, por fim, as terapêuticas científicas fundamentais, que às vezes a gente nega. Vejo muito isso, tá? Não vamos generalizar. Mas em muitas pessoas dentro do movimento espírita. A fé espírita, gente, é raciocinada. O espiritismo anda a par e passo, lado a lado, com a ciência, com as descobertas que ela faz. De forma alguma, o espiritismo vai negar, então, as ciências humanas que ajudam a mente, que ajudam o reequilíbrio, que ajudam o homem a despertar, a se melhorar, a psicologia, a psiquiatria. Às vezes a gente esquece. Se o quadro não é tão profundo, uma obsessão simples, por exemplo, o espírito, a gente sabe que tem um espírito, ele se mostra às vezes e a gente sente que está ele ali e ele quer bagunçar um pouco o nosso pensamento. Isso é uma obsessão simples. Tem até um livro de Richard Simonetti que ele vai trazer, que ele vê ele vai descrever num consultório, um divã, sabe, de um psicanalista, e ali estava uma pessoa ali e ela estava resolvendo uma obsessão simples, se afastando de uma entidade ali. Ela estava o quê? Mergulhando dentro dela, se tratando, se curando, para afastar tudo isso. Então, a terapia é fundamental para você se descobrir, para você descobrir os seus gatilhos, os seus conflitos, os seus traumas, para você poder ressignificá-los quando possível, quando não, para diminuir a carga de tensão, de sofrimento que estes geram. Às vezes também a terapia medicamentosa. Às vezes a gente está em um quadro muito profundo de adoecimento, e por que não tomar remédio? Então, meu querido, às vezes a gente tem um orgulho desnecessário. Então, eu vejo muito assim que às vezes a gente tira essa parte. Muitas vezes a gente quer tirar a parte científica. Falou em remédio, então, aí parece que você está dando um tiro no espírita. Como assim? Remédio? Né? E às vezes usam sob a justificativa de que remédio, a ação medicamentosa atrapalha a mediunidade, quando são médiums. Na obra Psicofonia, Psicofonia nas obras de André Luiz, o nosso sempre saudoso e amado amigo Jacobson Trovão, essa grande obra aí que se encontra na Casa Mater da doutrina, a FEB. Nessa grande obra, tem um capítulo bem específico que o Jacobson, ele é muito categórico. Se o remédio lhe estabiliza a mente, ele é até benéfico para o médium e para o trabalho mediúnico. Agora, claro, se o remédio te entorpece, porque às vezes no primeiro momento os remédios são fortes, depois passa esse efeito. Aí não é benéfico. Mas assim, o remédio, ele até fala que é preferível se o remédio te equilibra,
te torna a saúde mental melhor, é preferível que o médium procure um tratamento medicamentoso. Agora, quando está tão adoecido que nem o remédio está segurando muito, o remédio é a terapia, então vai agora um longo tempo, aí é preciso que o médium se afaste. Mas por vezes a gente vê desculpas como essa e tantas outras para a gente fugir, ó, da terapia, fugir, ó, de uma ajuda medicamentosa momentânea. Então, essas são as terapêuticas, meu querido. E a terapêutica espírita é isso, é passe, é prece, é frequentar a palestra pública, é trabalhar quando conseguir, quando se reerguer, é estudar, é fazer evangelho no lar, é Orar pela entregar o nome. entidade, principalmente orar pela entidade. Orar muito pela entidade. É a prece, vamos fazer, né? A prece, foi até interessante isso que você fez, né? Uhum. O que vai quebrando o vínculo fora as nossas ações? Porque às vezes a gente entra na sintonia do obsessor. A gente fica com raiva quando a gente, né, e tudo mais. Isso não é benéfico. Não é benéfico. Então é importante a gente orar pelo irmão, né? Orar. Que Deus ajude. Se eu te ferir, você me perdoe. Eu não sou mais aquele Jefferson de vidas passadas que você conheceu. E eu sei que você guarda essa lembrança de mim. Mas, ó, eu quero tudo de bom para você. E o que eu puder fazer para te ajudar nessa vida, eu aqui, você aí, eu vou te ajudar. Mas fazer prece, desejar o bem. Porque às vezes a gente quer que amarre o obsessor, prenda ele como se isso funcionasse, né? Como se o obsessor precisa estar perto. Ele só precisa estar aqui, ó, no pensamento, ele pode estar à distância, do outro lado do mundo. Mas, então é isso, meu querido. Quero te agradecer. Em julho eu vou contar com você. Provavelmente vamos falar do seu livro, tá? Aqui. Se você quiser falar vou deixar você bem à vontade. Se você quiser falar sobre reconciliar com o que é que não é, ou se você quiser falar sobre prisão afetiva, que eu acho que o pessoal a gente não sabe amar, um capítulo do seu livro, você querer escolher e você me diz que a gente fala. O intuito aqui não é para não atrapalhar que você tenha um compromisso, porque eu estou sendo bem sucinto. Quero agradecer, vocês possam dar like nessa live, tá? Vai ficar aí para que vocês possam ver o tempo que vocês quiserem. Vocês pesquisem, busquem terapia. É fundamental. Eu fiz, recomendo, ajuda a desplugar a cabeça. Porque tem coisas que é das Bom. nossas memórias que isso fica, ó, aproveitando. Não é isso? É fantástico, né? Exatamente. E às vezes é só ali fazer uma terapia, se melhorar e pronto, né? Meu amigo, olha, o tema a gente escolhe junto, a gente sempre gosta de escolher junto, eu e você, né? Isso. Olha, muito obrigado por ofertar esse espaço sempre a gente, viu? Sempre. A Me manda o link oportunidade, na verdade. do livro que eu vou divulgar aqui na minha lista de transmissão. Tranquilo, viu? Pode deixar, com toda certeza. O espírito e o sofrimento, causas morais e psicológicas, não é? A gente vai Pode ser trabalhar muito. esse tema aí. Pode ser esse tema. Que tal? No próprio livro mesmo. A gente pode trazer o livro, conversar um pouco sobre ele, apresentar a obra, falar de algumas coisas que ali estão, né? Mas, olha, muito obrigado por você ofertar sempre esse espaço. A gente agradece porque a nossa necessidade de trabalho é sempre muito grande e a gente sempre agradece essas oportunidades que abrem a porta para a gente falar de Jesus, da doutrina. E é claro que sempre que posso, já me conhecem aqueles que me assistem, um pouco de psicologia também, com um toque leve, sempre colocando a doutrina em primeiro, na verdade o Cristo em primeiro, junto com a doutrina, e em segundo a gente traz aí o toque da psicologia, não é? Dioguinho, Ana Clébia, meu pai, minha mãe, minha esposa, todo mundo que tá aí, tantos outros aí que é Rita, né, que apareceu aí, tantos outros. Um forte abraço a vocês, muito obrigado, viu? E os outros também que posteriormente virão assistir. Samuel, muito lindo o seu trabalho que você vem fazendo, viu, meu irmão? Para mim mesmo, eu aprendo, eu também sou neurótico. Você acha que essa live que eu peço é para os meus dramas, ora essa? Não é Todos isso? nós o somos, né? Então, Isso. está tentando vencer. Então, um abraço, gente. Um Felicidades abraço, aí. meu querido. Tchau, tchau. Um abraço a todos.